Desafio 100 vídeos gravados em 100 dias, dia número 51. Eu fiquei 30 dias sem usar as redes sociais e hoje eu quero te contar quais foram os efeitos disso. Então fica comigo nesse vídeo que você vai saber exatamente o que aconteceu, como foi. E uma coisa eu já adianto, o meu cérebro tentou me sabotar para continuar perdendo tempo, continuar tentando preencher os momentos de tédio. Mas nós vamos chegar nessa parte. O que eu quero passar primeiro é que eu anotei aqui algumas coisas, tá? Hoje, geralmente eu não anoto aqui os vídeos que eu vou fazer, que eu vou gravar, mas hoje eu precisei anotar porque foi período de um mês inteiro passando por esse experimento. Eu vi como um experimento porque eu fui percebendo, não foi aquela coisa de simplesmente, vou parar de utilizar aqui, vida que segue, vou fazer outras coisas, não vou mais pensar nisso e tal. Não, para mim foi como um experimento porque eu fui fazendo durante esse mês inteiro esse detox das redes sociais de forma consciente. Então, quando eu sentia alguma coisa que eu via que estava ligada ali às redes sociais, eu ia ali e anotava. Quando eu notava alguma outra coisa que eu senti, que eu tive a impressão de que foi diferente por causa das redes sociais, eu ia ali também e anotava. Então, eu tive algumas anotações aqui com isso e aí acabou gerando aqui esse certo roteiro. Um outro ponto é que eu ia gravar todos os dias um trechinho de como foi o dia, né? Por exemplo, dia 1 não senti vontade de usar as redes sociais, dia 2 eu usei as redes sociais, dia 3 não aguentei, usei as redes, entendeu? Nesse sentido, todo dia alguma atualização. Mas eu vi que eram apenas 24 horas, acaba sendo um período curto para ter todos os dias um videozinho de atualização sobre isso. Então eu resolvi não fazer e resolvi simplesmente anotar num bloco de notas os dias em que eu não estivesse me sentindo confortável ou os dias em que eu notasse que tinha alguma coisa acontecendo ali de diferente por causa das redes sociais ou por causa do uso do celular. Então eu fiz isso porque quando eu comecei as gravações, eu notei que eu precisaria de mais tempo para imprimir esses efeitos de ficar longe das redes sociais. Por isso eu vi que, poxa, não adianta eu tentar gravar, vou simplesmente anotar aqui as coisas conforme elas foram acontecendo. E eu preciso deixar aqui outro ponto bem claro, né? As regras disso. Quais foram as regras para eu fazer esse detox das redes sociais? Bom, as regras foram simples, que era simplesmente não entrar nas redes sociais, exceto no YouTube. Por quê? Aqui no YouTube a gente ainda consegue filtrar melhor o que vai consumir, o que a gente escolhe para consumir. E é diferente das redes sociais, principalmente dos vídeos curtos. E sobre os vídeos curtos, também no YouTube não pode de jeito nenhum entrar no Shorts. Isso foi eu que decidi, porque o Shorts é a mesma coisa das outras redes sociais. É realmente um manto ali de perdição que você vai simplesmente ficar ali zapeando, fazendo scroll ali no celular e nunca mais sai dali. Então, o Shorts também era algo fora das redes sociais. Era realmente só o YouTube na plataforma de vídeos mesmo, vídeos longos, para eu escolher o que fosse consumir e ali também eu consigo continuar estudando, por muitas vezes eu uso como estudo, então isso também era algo bom, continuava me ajudando. E aí no início eu achei que o meu tempo de tela ele iria diminuir muito. Falei, puxa, já que eu não vou usar as redes sociais, meu tempo de tela ele vai cair muito. E eu já adianto aqui que não, meu tempo de tela ele se manteve numa média de 2 horas por dia. Mas teve uma grande diferença nesse resultado, teve uma grande diferença nesse uso do celular, porque o tempo foi mais usado para produtividade. E eu anotei aqui cerca de 47 minutos por dia de Duolingo. Eu faço Duolingo já aqui deixa eu ver desde que ano que foi, acho que desde 2022. Acho que desde 2022, desde abril de 2022. E eu mantenho a ofensiva ali todos os dias. Mas antes de começar aqui o desafio, tinha dias que eu fazia tipo 5 minutos, tinha dia que eu fazia 10 minutos no máximo. Então, isso por várias e várias semanas seguidas, assim, só para não perder a ofensiva. E aí eu notei que no momento que eu parei de usar as redes sociais, uma outra regra era, se eu sentir vontade de mexer no celular, será para utilizar o Duolingo. Então eu passei uma média de 47 minutos por dia utilizando o Duolingo. E isso foi muito bom. E o restante desse tempo foi basicamente de uso da câmera, porque conta aqui também, né, o tempo total de tela, ele também conta o uso da câmera. Então foi cerca de 1h20 aí de gravações. Por quê? Porque eu notei também que depois da segunda semana, mais ou menos, eu comecei a gravar mais conteúdo também. Eu comecei a gravar quase 2 vídeos por dia, pelo menos 2 a 3 vezes na semana saíram aí 2 vídeos por dia. Então foi algo também bem produtivo que me ajudou muito. Então, de modo geral, eu adianto que acho que o maior efeito foi justamente essa questão da produtividade. E não simplesmente o sentimento de produtividade, mas você ver se é algo mais palpável e você notar isso no seu dia,
que começou a ser mais palpável. Então eu tive essa percepção também. E eu anotei aqui então, né, que por vezes eu acabei gravando aí mais tempo também, praticamente 2 a 3 vezes por semana, aí, mais de um vídeo por dia. Mas já vamos deixar aqui uma coisa bem clara. Não se engane, tá? Nem tudo aqui foram flores. Como diz o ditado, né? Nem tudo são flores. E eu também anotei aqui no bloco de notas algumas coisas que eu pude notar em uma espécie de timeline, de linha do tempo, para você ter essa percepção junto comigo de como no início foi mais difícil. Como eu senti, meu cérebro, ele tentou me sabotar quase todos os dias no início. Então aqui, ó, no dia 5, eu anotei o seguinte: momentos de ócio, quando estou vendo TV, por exemplo, quando começa a ficar entediante, já penso em pegar o celular. Isso foi no dia 5 aqui que aconteceu. Então eu notei isso, que nos momentos em que eu geralmente começava a ficar em tédio e já pegava o celular para olhar ali o Instagram, isso continuou acontecendo no início. Isso continua acontecendo de, puxa, tá meio entediante, ou então eu tô cansado, ou então eu tô aqui sentado sem fazer, ou então eu tô aqui sentado sem fazer nada, tô vendo TV. Sabe aqueles momentos do YouTube? Se você assiste o YouTube pela TV, também deve acontecer com você, em que você tá vendo um vídeo, mas puxa, esse vídeo aqui nesse momento ele não tá tão interessante, e aí você vai lá, pega o celular e começa a mexer no celular. Então eu notei que isso continua acontecendo. Mas como eu não podia ver as redes sociais, eu simplesmente pegava o celular, via se tinha alguma notificação, entrava talvez ali no WhatsApp para ver se tinha alguma atualização dos grupos que eu participo. Não tinha nada, desligava o celular, e aí já me vinha isso também na cabeça, falava, olha só, tô mexendo no celular por causa desse momento de tédio aqui, esse momento de ócio. Então estava todo momento de forma consciente para o uso do celular. E aí eu notava que isso estava acontecendo e parava de colocar o celular de lado. Mas eu notei que isso aconteceu por diversas vezes, em diversos dias, em diversas situações diferentes também, mas eram sempre momentos rápidos. Deixou de ser aquela coisa de, vou só dar uma olhadinha, e quando via estava 20, 30 minutos no celular por causa das redes sociais. Agora não, agora era simplesmente eu notava que pegava o celular, olhava ali, talvez o Gmail, alguma atualização de venda, alguma atualização do WhatsApp, era coisa de 2 minutos e já parava, passava e eu me ligava que isso estava acontecendo e voltava a falar, não, se eu estou com tédio, então eu vou sentir tédio. Porque o tédio ele também é uma coisa boa, nós precisamos do tédio também. E então aqui no dia 7 eu anotei, senti um pouco de tédio antes de dormir. Fiz Duolingo por quase 30 minutos. Ao sair, fui direto onde o app do Instagram costumava ficar. Então eu excluí o Instagram aqui também do meu celular. E aqui no meu celular eu organizo ele por caixas. Então são grupos onde você consegue nomear para que serve cada um desses grupos. Então eu tinha ali um grupinho que era só das redes sociais. E ali dentro ficava o Instagram, o Facebook, o TikTok, o YouTube, o LinkedIn. Todas essas redes sociais ficavam dentro desse grupo. E eu excluí, então, esse grupo. Não havia mais nenhuma rede social ali, a não ser o YouTube. Então, ali dentro desse grupo tinha apenas o YouTube. Eu clicava nesse grupo, eu notei, né, nesse dia, eu cliquei nesse grupo para abrir ali para eu ir para o Instagram. Só que eu notei que, caramba, e aí eu vi que, puxa, meu cérebro está ainda de forma automática tentando buscar o Instagram, tentando buscar esse momento de tédio, sanar esse momento de tédio. E aí o que eu fiz? Eu peguei o celular, eu estou colocando o celular longe da cama, deixei o celular, eu já estou fazendo isso antes de começar o desafio, deixei o celular longe da cama, deitei e peguei aqui um livro que eu estava lendo na época, agora eu terminei o livro, e peguei aqui um livro que eu estava lendo que era sobre fábulas. Então você vê, nesse dia, a minha própria mente tentou me sabotar de novo, indo pro Instagram, indo para as redes sociais. Então você imagina, se eu não tivesse excluído as redes sociais, bem provável que nesse momento eu teria falhado, teria entrado ali. E assim nós vamos pro dia 11 então. No dia 11 eu anotei aqui. Notei que minha mente fica tentando buscar algum aplicativo para mexer nos momentos de tédio. E aí eu anotei. Abro o Gmail, abro o YouTube Studio, abro o WhatsApp, apenas para abrir e já fecho. É como eu disse no início ali, talvez foi no dia 5, né? Em que você vê, se passaram aí 11 dias desde o começo, e minha mente ainda estava naquele mesmo comportamento, ainda estava agindo dessa forma automática, porque isso já havia se tornado um hábito muito enraizado, muito forte. Então, mesmo já tendo excluído esses comportamentos, tendo excluído as redes sociais, o comportamento tentava continuar, o comportamento tentava voltar e fazer aquilo dali acontecer de maneira automática. Então, por isso que eu falei, nem tudo são flores. No início, se você não tiver consciência de que isso está acontecendo, você vai acabar caindo no hábito novamente, caindo no comportamento. E aí, quando você vê, desandou todo o desafio, todo o projeto ali que você começou para ter esse detox das redes sociais. E assim os dias foram passando e eu fui notando que foi ficando, sim, cada vez mais fácil e que esses momentos, por eu estar consciente de que eles estavam acontecendo, eles foram também ficando cada vez mais limitados.
acontecendo com menos frequência. E por quê? Porque sempre nos momentos de tédio que eu notava que, puxa, vou pegar o celular, eu já estava consciente disso. Então, antes do comportamento acontecer, eu comecei a notar que isso ia acontecer e eu já ficava esperando. Eu falava, ó, agora eu tô sentindo o tédio, então agora onde eu vou forçar mais ainda o tédio no que eu estou fazendo aqui. E esse é um comportamento que eu tenho, que eu consigo desconstruir, substituir os hábitos que eu não gosto. Eu já deixei aqui um vídeo sobre isso que eu acabei chamando aqui, né, no vídeo de super hábito, porque é um hábito que me faz mudar outros hábitos. Então eu sugiro que você assista, que pode te ajudar também a entender como você pode começar a notar os seus hábitos de forma mais consciente e ir mudando eles e substituindo eles por outros hábitos. Então aqui no dia 19 eu anotei: minha mente está tentando me sabotar para mexer no celular. Você vê, do dia 11 eu passei ali quase uma semana sem ter nenhuma atualização, mas no dia 19 isso ainda continuou acontecendo. Então agora eu fico olhando as atualizações do Gmail para ver os e-mails de vendas. Como eu faço vendas, eu trabalho com marketing digital há mais de 7 anos, eu faço tráfego pago. Então eu tenho aqui uma estrutura de vendas direta, onde as atualizações de vendas chegam ali por e-mail. E aí eu notei que eu estava começando a abrir o Gmail simplesmente para olhar essas atualizações. E além do Gmail, eu estava também abrindo o YouTube Studio para ver se havia algum comentário ali nos vídeos para eu já responder, porque eu gosto de ter esse engajamento aqui nos vídeos. Então sempre que você deixa um comentário, em algum momento ali, o mais rápido possível, o mais breve possível que eu acabar olhando, eu vou vir e vou responder. Então notei que isso continua acontecendo no decorrer dos dias, com menos frequência, mas continuou acontecendo. Você vê, do dia 11, isso pulou lá para o dia 19. E parece que depois ali do dia 20, foi ficando mais fácil, foi ficando mais leve também não utilizar o celular e não buscar tanto as redes sociais. Houve um momento aqui em que eu precisava abrir o Instagram para uma questão de trabalho, mas eu falei, olha, eu estou no desafio, não posso fazer isso agora, estou aqui fazendo um detox do YouTube, do Instagram, das redes sociais. Criei uma explicação e o cliente foi lá e ele mesmo fez. Mas eu notei que eu tive também esse certo problema por causa do meu trabalho aqui, da profissão que eu tenho. E aí no dia 23, eu já vinha notando isso antes, mas eu fui anotar de fato no dia 23, porque foi no dia em que eu comentei com a minha esposa sobre isso. Então nós saímos para caminhar por volta das 4 horas da tarde, e quando nós voltamos eu perguntei para ela ali o horário, ela me falou, eu falei, caramba, ainda é 5 e pouco, parece que o dia tá ficando cada vez mais longo, parece que as coisas estão demorando mais para passar, parece que eu tô mais produtivo, parece que o dia ele está mais extenso. E eu fui explicando para ela, né, conversando com ela na verdade, e falando sobre isso, como parar de usar as redes sociais parece que está me deixando mais alerta ou vivendo mais o mundo real. Sabe, vivendo aqui a minha bolha. E eu notei também e aí eu comentei com ela que mesmo não estando tão atualizado do que está acontecendo no mundo, as coisas continuavam chegando para mim por outras pessoas, as atualizações, as coisas as notícias que estavam acontecendo, né? Então eu não precisei estar eu ali dentro das redes sociais vendo cada atualização de minuto em minuto, porque isso continuou chegando a mim, só que de uma forma muito mais leve. Eu não me importava mais, eu não estava mais me sentindo tão estressado com isso, e muito menos me sentindo que precisava cuidar desses pontos da vida, sabe? Então eu anotei que os dias estão mais longos, na verdade passando mais devagar, e que estou produzindo mais. E um outro exemplo de que eu produzi mais foi que nesse período eu consegui ler 2 livros. Tá certo que na verdade foram 3 livros, que o livrinho de fábula também conta, né? É um livro mais curto, o livro de fábula. Esse daqui também acabou sendo um livro mais curto, é o melhor do mundo, mas já era um livro que eu estava querendo ler há algum tempo. Eu vou inclusive trazer algum vídeo sobre ele, que é um livro muito bom. E o outro aqui que eu li foi este daqui, que já é um pouquinho mais longo. Vou pegar aqui, que é o livro da imitação e do desejo. Esse livro aqui ele foi um livro bem mais difícil para eu ler, porque ele tem uma escrita um pouco mais... uma escrita que eu não estava tão acostumado. Então até a metade dele ali foi algo meio penoso, mas depois começou a ficar mais natural. E o livro foi ficando cada vez mais gostoso de ler. E eu consegui ler esses livros aí nesse período. Além disso, eu também comecei a anotar, a escrever mais. Eu já estava escrevendo quase todos os dias e eu pude notar que eu comecei a escrever mais também. Então eu fui tendo essa percepção de que o dia começou a ser mais produtivo para as coisas em que eu realmente me importava em fazer. E que antes eu via os dias passarem e quando eu olhava já era 4 horas da tarde, já era 5 horas da tarde e eu simplesmente não havia feito quase nada, porque parte do meu dia estava sendo perdido nas redes sociais. E por mais que não fosse muito, eu tinha um limitador de 1 hora por dia nas redes sociais, mas é claro que não ficava só 1 hora, sempre acabava passando. Mas ainda assim,
mesmo que chegasse ali 1h30, 2 horas, o ponto principal não é estar jogando esse tempo fora, porque você estando nas redes sociais por todo esse tempo, você está jogando essas horas do seu dia fora. Só que o que mais afeta é a sensação de falta de energia, sabe? Você sente que está esgotado quando você fica muito tempo nas redes sociais. Pelo menos eu me sentia assim. Eu sentia que sempre quando eu ia sair das redes sociais, era porque me vinha na cabeça de caramba, você está perdendo tempo de novo, ou caramba, você tinha que estar fazendo outra coisa e ainda está aqui no celular, nas redes sociais. Eu sentia isso, eu sentia que sentia que saía dali sem energia. Era realmente como se as redes sociais estivessem tirando minha energia. E ela tira, porque ela faz você ficar nessa busca por dopamina. E aí quando você não encontra a dopamina que você estava buscando, mas precisa sair dali, você sai de certa forma esgotado, você sai sem aquele efeito de alegria, aquele efeito de energia que a dopamina te traz. Então, sair das redes sociais acabou me causando muito mais benefício, e isso é óbvio, né? Do que algum malefício, do que algum ponto negativo de falta de alguma coisa que acabou me trazendo. Então, passaram esses 30 dias, eu me sinto muito melhor hoje em dia sem as redes sociais. Realmente as coisas ficaram mais claras com o passar dos dias. No início, como você viu, não foi tão fácil. Hoje ainda acaba acontecendo desses momentos de querer olhar o celular para alguma coisa, mas tem se tornado cada vez menos frequente e eu pretendo continuar dessa forma. Eu vou continuar o experimento, mas agora com certas adaptações. Porque, como eu disse anteriormente, eu trabalho com anúncios, então eu preciso, em certos momentos, entrar no Instagram ou nas redes sociais para a questão de trabalho. E é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer essa adaptação para o uso das redes sociais apenas pelo computador e para trabalho. E mais do que isso, eu entendi que eu não preciso estar nas redes sociais como consumidor. Então eu vou pôr um fim nisso, vou pôr um basta nisso, né, de ser um consumidor das redes sociais, e agora eu vou utilizar elas como um produtor. Então, quem sabe, da mesma forma que dos vídeos do YouTube, eu comece agora também com os vídeos nas redes sociais ou no formato de carrossel, tentando passar também alguma mensagem, e assim eu deixo de usar ela de consumidor para produtor. E isso também vai ser um teste, tá? Se eu ver que não está funcionando, se eu ver que eu voltei a utilizar muito as redes sociais, ou que eu acabei caindo na armadilha de estar por ali e de repente, deixa eu só ver um vídeo, e de repente mais um vídeo, e outro vídeo, e outro vídeo, quando você vê foi 1 hora de novo. Aí eu vou parar novamente e vou só utilizar aqui no computador de fato. Então esse foi um desafio muito bom, gostei de fazer, eu realmente me senti mais focado e vivendo mais a vida real, sabe? Isso é muito interessante, né? Porque cada vez mais a vida real vem se tornando, tá dentro do celular, tá dentro das redes sociais, estar na internet, e deixando de ser isso que a gente vive aqui. E eu pude perceber que ficar fora das redes sociais me ajudou muito a voltar a viver o mundo real e viver o que está à minha volta, aproveitar muito mais o que está à minha volta e ser muito mais produtivo nas coisas que de fato eu tenho que ser. Sem ficar me comparando, sem ficar olhando o que as pessoas estão postando, ou sem ficar me importando com o que as pessoas estão se atualizando na vida delas ou o que elas estão passando na vida delas. Nesse quesito de sempre estar aproveitando, parecer que as pessoas estão sempre viajando, estão sempre felizes, sempre alegres, estão sempre à frente daquilo que eu estou fazendo. E talvez você tenha essa mesma percepção, sabe? De que, nossa, olha como as pessoas estão felizes, olha como a vida é perfeita no Instagram, nas redes sociais, olha como tudo está dando certo para as outras pessoas, enquanto isso para mim parece que as coisas não estão andando. Se você tem essa mesma percepção, é porque esse é o efeito que as redes sociais querem causar. Elas foram feitas para realmente compartilhar momentos bons, momentos alegres. Só que ela não esperava que isso iria causar um efeito contrário em quem está assistindo, em quem está vendo ali e consumindo esse tipo de conteúdo. Então, sair das redes sociais vai te trazer esses benefícios de você começar a olhar mais a sua vida, mais a sua volta e começar a progredir mais em passos muito mais largos do que se você estivesse aqui consumindo as redes sociais. Então esse foi mais um vídeo aqui do desafio de 100 vídeos gravados em 100 dias, vídeo número 51. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no vídeo de amanhã. Um forte abraço e valeu!